Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo que vocês tanto me pediram, que era o preço do meu apartamento. Quanto que eu paguei no meu apartamento. Gente, não vou enrolar, vou fazer número para esse vídeo não ficar tão largo, porque é muita conta. Quando eu pedi a hipoteca, o banco, antes de o banco falar para você, eu vou te dar a hipoteca, você já tem que pagar uma taxa. Essa taxa é a taxação que o banco cobra de você. Eu paguei 198 euros antes mesmo de eu falar que eu queria ou não esse apartamento. O banco foi lá, a taxação é como se fosse uma vistoria que o banco vai para ele ver realmente o preço do apartamento, quanto vale e quanto está taxado. O meu apartamento, ele estava no preço de 59 mil e ele foi, no total, ele teve dois descontos, ele foi para 53.900. Quando eu encontrei ele na internet, ele valia 53.900. Quando eu fui ver, eu falei, esse apartamento é meu. Falei, é meu, Deus, é meu. Se você me trouxe até aqui, ele é meu. Porque assim, gente, quando eu entrei, que eu vi 53 mil esse apartamento, 3 quartos, 2 banheiros, uma varandinha pra minha rede lá e tudo, eu fazer um churrasco, falei, não, esse apartamento é meu. E eu sabia mais ou menos do valor que eu queria, que era um apartamento até 60 mil. Então, aí eu encontrei um de 53.900. O Rossi, que é o meu namorado, ele pediu desconto e eles conseguiram desconto em duas coisas. Então, assim, a primeira foi um desconto de 900 euros que a gente teve. O apartamento ficou por 53 mil. Ah, tá. Quando o banco me cobrou, quando eles foram lá taxar, que valia 56.900 ou 57.400, uma coisa assim, que é o valor que tá na escritura, que é o preço do apartamento, valia isso. O banco, eu tive que pagar os 198 da taxação, só que se eu não ficasse com esse apartamento, eu perdia os 198 euros que eu já tinha adiantado para taxação. Se o banco ficasse, se eu ficasse com o apartamento financiado, o banco, dentro de 2 ou 3 meses, ele me devolveria. Eles me devolveram porque eu fiquei com o apartamento. Então, eu adiantei 198 euros, só que depois o banco me devolveu. Esse valor eu tinha que ter 10% mais. Então, eu tinha que ter os 53 mil mais 5.300, que é o 10% de imposto que a gente tem que pagar por comprar uma obra nova e 8% se a obra já é velha. No meu caso era nova, eu paguei 5.300 mais. Então, o meu apartamento, em vez de custar 53 mil, ele custou 58.300. Porque você sempre tem que somar 10% mais. Desse valor, o banco me deu só 80% do financiamento. Se eu tivesse 35 anos, o banco tinha me dado 90. Então, mas eu já tinha 41. Então, o banco me deu 80%. Desses 80%, eu tive que... O banco me deu 42.400 euros. Eu tinha que ter na minha conta 10.600, que esses 10.600 euros era a outra parte dos 20% do valor do apartamento, mais 5.300, que era os 10%, que esses 10% vai para o dono do apartamento, o senhor que me está me vendendo, que isso é o imposto, e vai para ele. E logo ele presta conta com a declaração dos impostos lá, ele presta conta, só que eu já paguei para ele. No total, eu tinha que ter, para pedir a hipoteca, 15.900 euros para um apartamento de 53 mil. Desse valor, teve um acréscimo mais de 3 mil euros, que eu vou colocar aqui, 3 mil euros, que foi de gasto, de todos os gastos, gasto de hipoteca, gasto de não sei do que, gasto, um montão de gastos, que eu vou colocar aqui os gastos. Então, assim, eu tive que ter mais 3 mil euros. No total, 18.900 foi o que eu paguei para poder comprar o meu apartamento. O banco me devolveu 839 euros, que isso é os gastos de hipoteca. Todos os gastos que o banco pagou, eles me devolveram. Já o dono do piso também pagou
um imposto, que é lá para fazer a escritura, para fazer todas as coisas do apartamento lá, que foi um imposto de 650 euros, que foi a segunda coisa que eles não deram de desconto. Ele falou, não, os gastos eu pago. Então, assim, no total, se você vai comprar um apartamento que vale 100 mil euros, você tem que ter, no mínimo, 30 mil, e você coloca mais uns 5 mil, que é para os gastos de notaria, gasto de escritura, gasto de notário, gasto de não sei o quê. Gente, é muito gasto. Os gastos, imposto que a gente paga, só que no final eles te devolveram alguma coisa. No meu caso mesmo, eles devolveram 839 euros, que foi os gastos de hipoteca, os gastos que é a parte do banco, que eu adiantei pro banco e logo o banco me devolveu. Que foi os 3 mil euros. Então, assim, não achei caro. Logo vem outros gastos que a gente tem que pagar. Não é só alta de gás, alta da luz. Eu, graças a Deus, não precisei fazer alta da luz, nem alta de água. Mas, a cada 6 meses, pagamos lixo, luz da rua e tudo isso. Eu, no meu caso, paguei 37 euros com 36. Então, assim, esse valor são 2 vezes. E mais, o ano passado, de 5 meses, eu paguei 97 euros. Então, assim, pode contar mais uns 110 a cada 6 meses de gasto de, como se fosse o IPTU. Também, o valor da minha hipoteca. Quanto ficou a minha hipoteca? Gente, no meu caso, eu não queria financiar em muito tempo. Eu disse pro do banco 20 anos. E falou, que 20 anos? Então ainda tem 40 anos, até os 70 você termina de pagar. Então, ele fez em 30 anos, só que com o tempo eu posso ir amortizando. Realmente ele falou, Cris, o primeiro ano e o segundo ano são muito gasto. Você vai ter que mobiliar, você vai ter que montar a cozinha, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Então, as altas da gás, luz e essas coisas. Então, faz em 30 anos que vai ficar muito baratinho pra você. Gente, eu pago 181 com 34. Então, assim, não é muito. É um preço que realmente eu posso pagar. Não me vejo sufocada para pagar. E eu pago 80, eu pago 32 euros com 16 de gasto de condomínio. Então, assim, não é muito, não, porque com menos de 210 euros eu pago como se fosse um aluguel, né? Como se fosse um aluguel, porque eu vejo amigas minhas pagando 500, 600, 700 euros de aluguel, e eu, gente, com salário de 1.200, realmente é muito complicado. Uma pessoa só pagar tudo isso de aluguel. Então, é o que eu falo. Quem tem vontade de morar aqui na Espanha, de ficar aqui para sempre, invista em comprar a sua própria casa. Quando eu fui comprar, o Rossi falava, espera, você vai encontrar uma coisa melhor, espera. Eu falei, não vou esperar. Gente, graças a Deus que eu comprei e não esperei. Falei, não vou esperar. Eu não tinha nem o dinheiro. Já falei pro cara do banco, o piso é meu. Não. E eu falava, não é meu. Eu falava, Deus, se você me mostrou essa casa, você vai dar um jeito de eu conseguir esse dinheiro. Gente, foi desse jeito. Porque eu precisava vender um terreno. Tudo isso foi em maio. Eu vi o apartamento em março. Então eu aguentei calada. Março, abril, eu passei o mês inteiro chorando. Porque eu queria conseguir vender meu terreno no Brasil. E eu tinha medo de não conseguir vender. Então, assim, eu passei o mês de abril inteiro muito mal, abril do ano passado. Porque eu tinha só uma parte desse dinheiro e faltava 9 mil euros. E eu falava, meu Deus, se eu fazer um financiamento, eu vou me embargar mais ainda. Falei, não, eu vou vender. Sentei com a Bia, perguntei, você vai voltar pro Brasil? A Bia falou, não. Então eu falei, então eu vou vender o terreno do Brasil e vamos comprar um apartamento aqui. Ela, beleza, ela aceitou. Se você não pensa voltar já pro Brasil, ou você pensa em investir em alguma coisa aqui, gente, eu recomendo, compre. Porque assim, mesmo que você um dia queira ir embora, você pode vender, ou você pode alugar, você pode ir para outro lugar e alugar. Eu pago muito menos de hipoteca do que se eu tivesse pagando um aluguel. Os aluguéis aqui em Salamanca estão caríssimos. Eu falo assim, ele é um pueblo, por assim, ele é uma urbanização também, tem mais ou menos 9 mil habitantes, lá tem instituto, lá tem piscinas municipal, lá tem
consultório médico, polícia, correios, é um pueblo muito melhor do que o outro que eu morei, que lá não tinha nada. Esse tem supermercado, então assim, tem vários brasileiros que compraram casa lá. Tem muito piso antigo que você pode comprar para reformar de até 30 mil euros. Eu, no meu caso, eu não queria reforma, mas se eu quisesse comprar um piso sem elevador, e pagar e reformar e colocar do meu jeito, então assim, eu poderia ter comprado sem ter feito a hipoteca, tanta hipoteca. Mas eu não queria saber nada de reforma. Eu queria um lugar que eu pudesse entrar e fosse novo, que eu pudesse entrar e sem fazer nenhuma obra. Então, e os gastos, gente, é muito grande quando a gente compra um piso novo que a gente tem que montar de 0 a 0. Então, assim, mas eu não me arrependo, dou muito graças a Deus todos os dias por ele ter me abençoado em poder comprar minha casa aqui. Então é isso, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, deixa o like de vocês, comenta, dá uma forcinha aí. E eu falo, quem quer morar aqui para sempre, que, gente, economize. Isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.